Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa e vamos tentar agora contextualizar o Sintec em relação à crise política nacional e à crise financeira internacional. Então, este tem sido um tema, como se diz, de preocupação central do senhor Mascarenhas. Como que o senhor está vendo o setor e a relação que ele estabelece com o governo federal hoje, Mascarenhas? Bom, Romualdo, isso continua a mesma. Eu acho que essa promoção do Rio 20, eu acho que é só para inglês ver, porque um governo privilegiar um Rio 20 e privilegiar gasolina e diesel, como está privilegiando até hoje, quer dizer, isso não dá para entender que o Brasil promova uma coisa de meio ambiente internacional. Tem 100 chefes de estados aí, tem gente até dentro desses estados, desses países, que vão propor a extinção do uso do diesel, que é cancerígeno, provoca o câncer. Então, isso daí, e nós aqui privilegiamos esses dois produtos que são maiores poluidores do planeta. Quer dizer, então, enquanto o governo não tiver políticas públicas adequadas para o setor sucroenergético, ele vai continuar patinando. Quer dizer, se ele não tomar essas medidas urgentes, quer dizer, ele vai continuar, porque até 2008, a marolinha, que fala que era uma crise, ela está, até hoje, tem reflexo dela ainda, que aqui no nosso setor de Piracicaba ainda faltam uns 2, 3 mil empregos para completar aquela defasagem que tem de 2008. Então, o que precisa mesmo é que o governo olhe com atenção e com a importância que o setor merece, porque senão, e criar políticas públicas, ter uma agência de regulação para saber quando o preço não pode ficar permanente, o preço de gasolina, como está, é mais de 3 anos, quer dizer, com o preço fixo, e o custo do etanol sobe anualmente. Ou seja, o combustível fóssil subsidiado pelo governo federal e o combustível verde à mercê de um mercado com todas as suas complicações. Sim, então o que ele precisa fazer ele dá um aspecto de incentivos ao setor. Quer dizer, se ele minimiza o meio ambiente, ele tem que receber prêmios. Não um imposto que é quase igual ao da gasolina. Mascarenhas, normalmente para que esse tipo de conversa flua com mais, como se diz, digamos, tranquilidade e aconteça alguma coisa, é preciso uma interlocução. Sim. E muitas vezes parece que há um entroncamento aí que dificulta a relação do setor com o governo federal. Pois é, isso que a gente não entende, que naquela sexta-feira que a gente teve, que o Delfim Neto teve lá em Sertãozinho, ele disse que perdeu a credibilidade porque uma comissão de usineiros que esteve lá no ano passado com a presidente Dilma, ela ficou preocupada pela falta de etanol e perguntou para a comissão se ia faltar etanol. E a comissão disse que não, ia ter o etanol. E faltou etanol, quer dizer, então teve que importar gasolina, teve que importar álcool, e ela perdeu a credibilidade do setor. Quer dizer, como uma presidente pode perder a credibilidade no setor, se ela tem todos os mecanismos de exigência, pede compromisso das 430 usinas. Portuleto, esse lado da interlocução, a única tem sentido bastante, porque está num processo até de troca de presidência para tentar aprofundar essa relação com o governo federal. Justamente, o ex-presidente aí que saiu, Marcos Janck, ele estava com a imagem lá dentro desgastado, portas meio fechadas para ele, a única está tentando reverter, procurando um profissional do setor que tem essa facilidade de conversar dentro do setor governamental para fazer com que o governo sinta essa necessidade de investimentos no setor, de fazer com que o setor produtivo da cana-de-açúcar, hoje, setor sucroenergético, tenha seu valor reconhecido pelo governo. Mero, como que você entende essa relação com o governo? Ela pode se fortalecer? Tem tudo para se fortalecer? Por que não está se fortalecendo? Olha, o setor ele tem se mobilizado, tem feito uma pressão, mas efetivamente não está tendo um eco, não está tendo resposta. Por quê? Fazem planos, mas efetivamente não se chega o investimento até onde precisa. Então isso, obviamente, é uma crise atrás de outra e vem se prolongando. Chega num momento que realmente a produção e o consumo, ela segue caminhos divergentes. Então,
essa mobilização, essa pressão, ela precisa ser melhor entendida para que realmente o empresário do setor sucroenergético tenha resposta. Infelizmente, nós não estamos tendo esse apoio que deveríamos ter. Ok. Jorge, o Sintec vai ter que cumprir um papel nesse contexto, não é? Ele está agregando aí representação suficiente para se posicionar, politicamente, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Tarcísio fala sempre, a gente das entidades conversa sempre sobre esse assunto. É muito importante. O mundo tem o etanol como a grande saída energética. O mundo vê o etanol assim como um ouro, um grande brilhante. E nós, internamente, o nosso governo, não está dando apoio, ele está tributando. Então, assim, quando o Tarcísio sempre fala que o preço da gasolina é subsidiado e está se segurando o preço do etanol. E segurando o preço do etanol, você não faz que toda a tecnologia, toda a produção, inclusive da cana, de toda a cadeia, ela fica prejudicada e, com isso, inviabilizada financeiramente, não tem investimentos, não tem cana para fazer etanol, então, assim, que dá todo esse movimento negativo para o setor. Mas o que a gente vê? A gente vê que o governo brasileiro tem que olhar o etanol desonerando os impostos. Não dá para a gente aqui discutir de aumentar a gasolina para você poder fazer com que... Isso não é o que a gente vai querer, nem seria inviável a gente levantar uma bandeira dessa. Mas que o setor tem que ter incentivo, tem que ter subsídio do governo federal, estadual, de toda uma mobilização, como diz o Homero, de todo o país, para que nós, que temos essa tecnologia, que temos a salvação do meio ambiente no setor de combustível, não deixe acabar, não deixe de novo a gente com todo esse investimento que está sendo feito, com toda essa energia que foi gasta, que o Brasil hoje é reconhecido mundialmente por toda essa tecnologia e hoje por falta de uma política pública a gente aí morrer na praia, né? Vaz, há um assunto que vai ser discutido no simpósio que é sobre a produção de álcool a partir do milho, que é uma política americana. Esse evento em si, essa palestra em si, não é um sinal que confunde um pouco a opinião pública, já que o próprio setor sempre criticou a produção de álcool a partir de um alimento? Sim, sem dúvida, parece contraditório à primeira vista. Porém, o Sintec tem, como você disse, a função política de levantar questionamentos. Em alguns momentos, eu acredito aqui, talvez o Bortoleto possa falar isso com mais propriedade, mas haverá para alguns agricultores a impossibilidade de continuar no mercado de cana-de-açúcar devido à condição do seu terreno. E talvez para esses seja uma solução o milho. A outra possibilidade do milho no nosso país, o nosso país é muito grande, é um país continental. Em alguns setores desse continente chamado Brasil, você tem o milho plantado que precisa viajar N mil quilômetros para vir até o centro consumidor, ser processado e exportado. Enquanto lá falta álcool que é produzido aqui, viaja os mesmos N mil quilômetros de volta. Então há situações particulares dentro do nosso território que priorizariam e tornariam viável uma produção de álcool de milho. Desde que com Ou seja, é uma política pontual para resolver problemas. Para resolver problemas pontuais. E comunidades isoladas que podem ter nisso uma solução viável de geração de energia e combustível localmente. Gilvaz, dentro disso que você falou, o milho também não pode ser também dentro da mesma lavoura, você dentro da mesma espaço ali, você ter, inclusive você ficar o ano todo com produção? Ele pode servir, como servir no sorgo, de um tampão entre as safras, fazendo com que a usina baixe seus custos industriais, tendo mais dias úteis de trabalho. Embora isso gere também um custo fixo, mas normalmente você consegue abater mais custos trabalhando mais dias. Você rateia numa... Então isso pode baratear o etanol no final, tanto pelo milho quanto pelo sorgo. Agora eu gostaria de pontuar, fazer duas observações. Vamos fazer o seguinte, as suas observações, são procedentes, mas você vai apresentar no próximo bloco. Chegamos então ao final do segundo bloco. Aguardamos você para as considerações finais.